Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Roberto e a Casa Santos, como sempre, vem inovando na nossa forma de se comunicar. E pensando em você, a gente resolveu trazer algumas indústrias que são parceiras nossas aqui do cotidiano. Sabe aquelas dúvidas que a gente tem de como aplicar, onde aplicar, o que fazer, a forma correta? E aí pensando nisso, e como Curitiba vem chovendo bastante, a umidade está presente, a gente resolveu trazer a Viapol. A Viapol é uma empresa especializada em impermeabilização. Continue no vídeo que vai estar bem legal. Olá pessoal, e como prometido, estamos com o Lincoln que é o cara da impermeabilização. Olá pessoal, bom dia a todos. A convite aí do Roberto Casa Santos, estamos hoje aqui com ele, dando início aí a essa nova forma de comunicação para vocês, trazendo novas dicas de como aplicar, onde aplicar e da melhor forma possível para vocês poderem estar utilizando o sistema de impermeabilização na área correta. Que o pessoal sempre vem perguntar aqui pra gente, laje sempre é um problema, laje vira e mexe, tá infiltrando, é aquela aguinha que pinga, o cara, ele, na realidade ele sempre vai fazer a impermeabilização depois que acontece. E eu queria que você desse uma dica para nós, como aplicar, onde aplicar, a laje tem que estar com cerâmica, sem cerâmica, fala para nós isso aí. Sim, hoje nós temos uma gama de produto muito grande, né? A Viapol tem cada produto para a sua área específica de aplicação. Se a gente pegar o laje aqui, uma membrana acrílica, né? De fácil aplicação, é o Veda Laje Branco, que é o manta líquida branca. Todo produto, antes de ser aplicado, a base tem que estar corrigida, né? Tem que estar sem fissura, tem que estar sem rachaduras e regularizada, né? O laje branco é uma membrana acrílica, fácil aplicação, se aplica com rolo, sempre em demãos cruzadas, respeitando o tempo de aplicação. Pode ficar exposta, tá, ao tempo, pode ficar exposta ao sol, ela é branca por causa disso também, porque ela repele o calor, traz um conforto térmico e a principal função dela é fazer a impermeabilização. Principalmente de lajes que vão ficar expostas, lajes que vão ficar sem cobertura. Única coisa, ela não pode ter trânsito de pessoas sobre ela, né? Apenas tráfego leve de pessoas para manutenção em cima da laje, ali no caso de uma antena, no caso de passar alguma fiação, alguma coisa, né? Então a manta líquida branca, você pode deixar exposta, ela e um tráfego bem leve. Mas qual que é a diferença? Tem a branca e tem a preta. O que difere? Por que eu devo de usar a branca e aonde eu devo de aplicar a preta? A diferença entre a manta líquida branca e a preta, Roberto, são áreas de aplicações, né? A membrana acrílica, ela pode ficar exposta, ela foi feita para ficar exposta, porque ela tem resistência aos raios, né? UVA. A manta líquida preta, ela é usada em floreiras, ela é usada em áreas úmidas, banheiro, lavanderia, e ela requer um contrapiso, uma proteção mecânica. A manta líquida branca, ela é para ficar exposta ao tempo, tá? E a manta líquida preta, ela vai requerer uma proteção mecânica em cima, né? Que é um contrapiso e uma cerâmica acima do contrapiso. Então você fala assim, por exemplo, vamos imaginar, o cara fez a laje, a preta, você fez a laje, aplica a preta e depois você faz um contrapiso em cima da preta. Em cima da preta. A branca já não tem essa necessidade. A branca, você fez a laje, aplicou a branca, pode ficar exposta sem problema nenhum. A branca vai fazer uma impermeabilização da sua laje e ela vai ficar exposta, né? Ela não precisa de cobertura e nem de proteção mecânica, que seria o contrapiso sobre ela. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que o cara fez a laje e tá pronto, resolveu fazer lá e começou a infiltrar. Depois que tá tendo infiltração, fez a laje, não se precaveu antes, tá infiltrando a água agora, ele pode aplicar depois? Vamos imaginar que essa laje já tá mais antiga, dá para se aplicar dela sem problema? Então, Roberto, pode sim. Independente de quanto tempo ele fez, e realmente o pessoal, às vezes por falta de orientação, acaba não se prevenindo, né? Porque nós temos dois tipos de material de impermeabilização, o de prevenção e o de correção, né? E o de correção sai sempre mais caro, né? Porque envolve muita quebradeira e acaba você tendo que mexer em outras coisas também da obra, né? Mas após uma laje, por exemplo, que já tem tempo e ele não fez a impermeabilização e está exposta, vai começar a dar infiltração sim. Então ele pode utilizar a manta líquida, né, a branca, membrana líquida acrílica, para ele fazer essa impermeabilização.
desde que ele faça uma limpeza, uma lavagem, uma VAP, para remover todos os resíduos que tem na superfície da laje dele, né? E sempre também corrigindo as fissuras, para depois fazer a aplicação na manta. Mas independente se ele prevenir ou não, vai ficar tempo aberto sem a proteção, sem a impermeabilização. É só de fazer a limpeza, uma lavagem bem caprichada, com uma VAP, por exemplo, para tirar todo tipo de resíduo e depois corrigir a laje e aplicar a manta líquida branca. Então só para resumir, o cara pode aplicar depois a laje antiga, aplicou uma VAP, pegou uma VAP lá, lavou, até se puder usar aqueles produtos de limpeza de pós-obra, acho que seria interessante para limpar e daí pode aplicar o produto. Sim, pode usar um ácido lá, né? O pessoal costuma usar muito um ácido muriático, realmente para tirar toda aquela craquelação de pó que fica, né? Para deixar realmente o concreto como se fosse novo. Tá, e aquele cara que sempre quer dar uma esticadinha, lá o cara indicado pelo produto é tantos metros quadrados, mas o cara fala assim, é mão cruzada, mas acho que uma de mão só dá, sempre tem aquele que quer dar uma burlada no sistema. O que você acha? Tem sim, a gente sempre procura orientar bem o aplicador e para não fazer isso, porque não adianta você querer fazer um produto render mais do que ele pede, porque vai acabar acontecendo falhas na aplicação. Né? Então, se é para usar de 3 a 6 demãos, ele vai ter que fazer de 3 a 6 demãos. Se ele começar a esticar muito o material, o que acontece? As propriedades do material, ela vai ficar, não vai atingir a gramatura dela, não vai atingir a espessura que ela precisa para fazer a impermeabilização de forma correta, entendeu? Entendi. Isso a gente sempre fala aquele jeitinho brasileiro que gosta, vou economizar um pouquinho. Na impermeabilização, acho que não é legal você economizar, porque é um produto que, você me corrige, mas é um produto que você já está gastando mais porque você está tendo problema. Então, assim, esse gasto é necessário, mas de forma correta, até para que você não tenha prejuízo, porque se você acabar tentando dar uma economizada, às vezes não vai dar o resultado que você quer e consequentemente, vai continuar tendo problema na sua laje. Isso é fato, pessoal. Mas bacana. Resumindo, acho que a questão de laje, eu acho que daí, né, seria interessante falar que tem que estar bem definido quando você vai fazer tua laje, se você vai ter cobertura ou não vai, pensar bem se você aplica a membrana branca, a manta líquida, e depois vai ficar transitando em cima dela também, né? Então você tem que pensar direitinho para que não haja esse problema. Mas falando agora em outro produto que essa semana a gente estava conversando, são com relação às batidas de chuva. Que Curitiba agora não quer deixar nós em paz, é chuva a todo instante. Então aquelas manchas na parede que você aparece ali, tem umas manchinhas na parede, começa a aparecer excesso de chuva. O que você diz para nós, Nico? Para esse tipo de batida de chuva, né, nós temos o Fuse Protec Parede. O que é o Fuse Protec Parede? Ele é uma tinta elastomérica, né, porque ele acompanha as microfissuras, o trabalho da parede nova, o trabalho do reboco novo, né, ele é uma tinta elastomérica. 4 em 1, ele sela, ele impermeabiliza, ele pinta e ele ainda traz um conforto térmico. Hoje, nesse tempo de mercado que nós temos aí com a impermeabilização, né, cada dia que passa a gente vai aprendendo uma coisinha nova. Hoje a melhor cobertura do mercado é o Fuse Protec Parede da Viapol. Pelas reformulações que foram feitas ao longo do tempo com o produto, melhorando a cada dia. A Viapol cuida muito disso. Cada setor da empresa tem um laboratório para isso, para fazer os testes antes do material ser colocado no mercado. Como as grandes indústrias também têm, né? Não é só nós que temos, né? Eles também têm. Mas hoje, conhecendo também os produtos aí similares, hoje eu posso falar com segurança que a melhor cobertura na parte de pintura, né? Na parte que ele realiza a pintura, é o Fuse Protec Parede. Por que ele sela? Ele é 4 em 1. Ele faz o selamento da base nova. Ele vai impregnar no concreto, vai impregnar no reboco e fazer o selamento. A impermeabilização, pintura, que ele dá acabamento final e traz um conforto térmico ainda. Sem falar, Roberto, que ele pode ser pigmentado também em cores pastéis, em cores claras, né? Então, é um produto que, contra batida de chuva principalmente, é a principal função dele, aplicação na área externa.
né? Porque assim, todo material de impermeabilização tem, não todo, mas alguns produtos tem que ter uma resistência negativa e positiva, né? Que o pessoal também, assim, quando você fala em impermeabilização, parece um bicho de 7 cabeças, e não é. É bem simples hoje da gente trabalhar. Porque quando a gente tem a patologia correta de cada ambiente, onde está acontecendo a umidade, você já tem um produto certo para direcionar, né? Esse, no caso, o Fuser Protec Parede, que é indicado para muros, fachadas, né, para proteção de muros e fachadas, contra a batida de chuva. Entendi. Mas ele é aplicado pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Ele é aplicado pelo lado de fora, proteção de fachadas e muros. Tá? Pode ser usado para a área interna também como pintura, pode sim. Pode ser usado sim, porque ele dá acabamento final. Tá, mas quando você fala em pigmentar, eu pego o produto, eu pego esse produto, pego aquela bisnaguinha de tinta, por exemplo, que tem pigmentado, e jogo de mergulho aqui dentro? Você pode pigmentar ele tanto com a bisnaguinha, que são as acrílica, né? Pigmento acrílico, tanto de máquina quanto a bisnaguinha do xadrez lá, por exemplo. E, por exemplo, assim, mas vamos imaginar que a minha parede já está pronta, eu apliquei lá, pintei. Está pintada lá, agora que começou a dar problema. Eu posso aplicar ele assim mesmo? Depois, vamos imaginar que já tem uma camada de tinta lá na parede. Eu posso aplicar ele? Pode aplicar ele sim. Tá, mas apliquei, tá, mas resolvi que não quero uma cor pastéis, por exemplo, uma cor clara. Eu quero uma cor escura, do lado de lá, vou aplicar. Posso aplicar ele, pegar um rolinho e passar o rolo lá na parede? E pintar sobre ele? Sobre ele? Pode pintar. Pintura acrílica ele vai, por quê? Porque ele é base acrílica também, né? Entendi. Então ele tem compatibilidade com o material. Tá, tudo bem. Por exemplo, vamos imaginar as perguntas que se vêm no nosso cotidiano aqui. Por exemplo, não tenho acesso para o lado de fora. Vou imaginar que a casa do vizinho e lá eu não vou conseguir chegar. Posso aplicar para o lado de dentro? Lincoln, não vou conseguir chegar lá fora. Para o lado de dentro eu posso aplicar? Pode aplicar, mas é assim, ele é um material que tem resistência somente positiva. O que é a resistência positiva? É quando a água empurra o material contra a base. E empurra o produto contra a parede. Tá? Ele não tem uma resistência negativa, que é quando a água empurra o material para fora da parede, para fora da base. É um material bem forte, porque ele faz um selamento e ele faz a impermeabilização. Porém, se a umidade que está vindo lá do lado de fora do seu vizinho for muito grande, muito forte, com muita pressão, ele pode causar bolha aqui. E pode também filmar a parede com aquelas manchas, da mesma forma, tá? Então, assim, quando a gente fala em paredes e rodapés, a gente trabalha com 2 tipos de produto, que já fica direcionado para isso, que é o Via Plus Reparo. Tá? Aí, se você não tem acesso para o lado de fora, aí tem várias situações. Quando a gente chega no balcão, o cliente vem no nosso balcão e ele nunca vem pedir o que ele quer, ele vem trazer o problema para nós solucionar para ele. Sim, tá? Por isso que a gente trabalha tanto com treinamento, trabalha tanto com especificação, demonstração nas lojas. Né, que é um outro trabalho diferente de apoio que a gente tem ao balconista e ao lojista. Se ele não tem acesso para o lado de lá, ele tem que saber qual o grau de umidade que está na parede dele. Se realmente é só as bolhas, né, como mostra aqui o produto, certo. Se realmente é só a bolha que tem na parede, ele vai raspar com a espátula e vai aplicar daí o Via Plus Reparo, tá? Que é um produto à base cimentícia, ele é um produto finíssimo, tem uma consistência de uma massa corrida. Certo. Só que o interessante desse produto é que ele não retrai com uma massa corrida, porque ele tem pouca água, a massa corrida tem uma carga de água muito grande. Né? Na primeira demão, que você aplica ele com a desempenadeira de aço, ele já vai fazer a recuperação das pequenas fissuras até 4 milímetros de profundidade. Certo. É um material que seca muito rápido. Após 30 minutos da primeira demão, você já pode aplicar a segunda demão. E aplica, ele já fica de forma para acabamento, já aplica a pintura, por exemplo? Após 2 horas você pode começar a lixar ele. Legal. E quando você lixa ele dá o acabamento como se fosse da massa corrida, por exemplo? Não, dá o acabamento para a pintura final. Que legal, muito bacana. Tá, então é um produto assim, ele não é só para rodapé, inclusive, ele é para rodapé e qualquer lugar da parede. Tá, então, pro lado de fora a gente usa esse produto aqui, e se for pro lado de dentro, esse produto aqui. Lincoln, isso é uma coisa que eu até vou perguntar para você, uma coisa que a gente teve um problema que foi meu lá de casa.
Embaixo do rodapé apareciam umas bolhas, você pintava, na hora ficava bonitinho, mas de repente ele começava a criar aquelas bolhazinhas. Eu acho que ela era a umidade que vinha do chão, isso, sabe? Que não só na minha casa, mas eu já vi em algumas outras casas, que aquela umidade parece que vem do chão, gente que já falou que é reboco podre, um monte de coisa. Isso aqui também resolve? Então, esse vai fazer a correção exatamente por quê? Porque ele barra a umidade que vem do solo, tá? Certo. Ele faz um rodapé e ele barra aquela umidade que vem do solo. Realmente essa umidade de rodapé é muito constante, ainda mais aqui em Curitiba, que a gente tem um grau de umidade muito grande, né? E acaba, por que vem essa umidade do solo? Com certeza não foi feita a impermeabilização dos baldrames, né? Provavelmente não foi feita a impermeabilização dos baldrames. Então essa umidade vem por ascensão, a umidade que vem do solo e ela acaba estourando nos rodapés nos primeiros centímetros da parede. Então aparece aquelas bolhas, eu posso pegar uma espátula, raspar ela ali, tirar até onde chega, tire aquela parte que está solta, digamos assim, e aplico isso em cima, simples assim. Quando você tem uma parede com bolha, com uma umidade de rodapé, uma umidade por dentro da sua parede, não tem acesso ao vizinho, que é onde a gente vai usar o Via Plus Reparo, é um material fácil de aplicar. E sim, vai raspar com a espátula, só que assim, quando você raspa com a espátula, sempre vai sobrar uma pontinha de espátula, vai abrir uma fissura, vai abrir um furinho na parede. Então assim, a dica é que esse material aqui, ele já faz a recuperação dessas microfissuras na primeira demão. Então ele não retrai. Ao contrário da massa corrida, que retrai muito. Tá? Então assim, e o tempo que o profissional ganha na obra é muito grande em relação à massa corrida. E a massa acrílica, como o pessoal também costuma, vou dar uma massa acrílica, vou passar um grafiato na parede. Não é impermeabilizante. Aqui é um impermeabilizante, ele é testado para isso. Certo. E outro detalhe desse produto, ele pode ser usado na área interna e externa. Ele tem resistência negativa e positiva. Esse produto. Legal. Cara, é um dos produtos mais top hoje no mercado também para esse tipo de situação de bolha nas paredes. Só quero fazer um detalhe com você aqui, que assim, nós estamos falando aqui já de uma impermeabilização, já com uma certa pressão de umidade, tá? Pressão de água. O parede, ele é pintura para batida de chuva, tá? Ele pode ser usado externo ou interno, mas para batida de chuva, tá? Aí assim, a gente entrou, porque aqui um acaba complementando o outro. A gente faz a impermeabilização realmente não sazonal, uma impermeabilização efetiva e a longo prazo, com duração de longo prazo, para realmente acabar com o problema. Certo. E daí a gente faz a lixa e dá o acabamento com parede também. Pode ser usado parede tanto para o lado interno ou para o lado externo daí. Então esse aqui é o impermeabilizante parede, para né? fachada, vai aplicar para o lado de fora. Se a tua parede antiga está saindo com as bolhazinhas, a gente vai fazer o reparo com esse cara aqui. Com esse cara aqui. Que legal. O parede é bem interessante assim, quando você passa, é comum você passar em algumas obras na rua e olhar a parede de trás de uma meia água, né? Ou o muro de trás de uma obra pintado de preto. Isso. O que eles fazem? Na verdade, eles usam pintura asfáltica, que é para alicerce, que é para barrar a umidade que vem do solo. Certo. Aquilo ali é uma pintura asfáltica, ele não tem elasticidade nenhuma. Então, quando acontece as microfissuras do reboco novo, ele não vai fazer a impermeabilização, porque ele não segura a microfissura, ele não tampa as microfissuras. E é um material que não é para ser aplicado ali, porque ele é preto, ele chama muito mais calor, a parede esquenta muito mais do que é para esquentar. E sem falar que fica esteticamente feia a parede, cara, né? Esteticamente fica bem estranho. O parede é uma tinta elastomérica, então quando, principalmente reboco novo, você sabe que ele vai trabalhar ali, né? A gente não fica olhando para ele, olho nu você não vê, mas ele vai trabalhar e aquelas microfissuras fininhas. Pode acontecer. O Fusa Protect Parede é para isso, ele é uma tinta elastomérica, né? Que ele tem essa elasticidade para acompanhar essas microfissuras e não deixar elas visíveis, fazendo a impermeabilização da parede, para não deixar a água infiltrar realmente. Legal. Muito bom saber disso, Lincoln. Eu acho que seria bem importante também falar, quando você tem um problema de umidade na sua casa, seria bem interessante você identificar realmente da onde vem. E da onde realmente, você tendo essa informação, aqui nós, o pessoal do balcão, consegue te orientar melhor.
Muitas vezes tem os pedreiros, o pessoal da construção civil, eles estão na boa intenção, mas às vezes precisa às vezes de uma reciclagem. E aqui a gente está aqui já para tentar te ajudar, tentar sanar da melhor forma possível. A impermeabilização vem se inovando muito, vem com bastante produtos novos, uma tecnologia bem bacana, sensacional, tá vendo assim, bem legal. Então quando você tiver um problema de impermeabilização, conte com a gente vai ter o maior prazer em poder te ajudar, poder tirar suas dúvidas. Vem conosco. Então hoje a gente falou, só para dar uma reprisada aqui, como diz, uma resumida, a gente falou da manta líquida branca, da manta líquida preta para lajes, né? A gente falou do impermeabilização de parede e a gente falou com impermeabilização de reparo. Pessoal, qualquer dúvida, manda nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. O Lincoln é parceirão nosso, é um dos caras que a gente pode ligar qualquer hora, ele ajuda, se for preciso. Esse tempo atrás eu precisei que ele fosse numa obra. Lincoln, o cara tá na dúvida, dá uma olhadinha para mim. Ele foi numa obra com o maior prazer. Então a gente tá aqui para tentar solucionar e resolver realmente o seu problema. Beleza, pessoal? Lincoln, agradeço de coração você estar aqui com a gente, muito obrigado. Acho que esse vídeo vai poder ajudar muitas pessoas ali. E pessoal, tamo aí, o que precisar, tamo junto, beleza? Lincoln, legal. Obrigado, Roberto. Cara, que depender da gente aí, a gente está sempre à disposição, realmente, porque a impermeabilização realmente gera muita dúvida, né? E é um produto assim que a gente tem que tratar com muito carinho, a forma de orientar o pessoal, porque hoje estamos bem avançados já, tá? Na parte de impermeabilização, que alguns anos atrás aí realmente era o conceito nosso, a cultura nossa no Brasil da impermeabilização há 15, 20 anos atrás, ainda era muito pequeno. Hoje o pessoal já consegue enxergar de forma diferente, até numa forma preventiva, né? Ele não é um material que é caro, ele é um material que ele é necessário para você evitar, por exemplo, uma correção de uma parede interna com seus móveis lá dentro da casa. E pensando no caro, às vezes, se você deixar para depois, acaba ficando mais caro. Ou prejuízo de armário, que você colocou, embutiu um armário na parede lá, tá dando infiltração, vai acabar às vezes ficando mais caro. Então vale muito a pena pensar na impermeabilização antes. Né? E assim, tem um detalhe muito grande, que a impermeabilização não só ajuda a manter a sua obra esteticamente bonita, com segurança, né? Porque se tem uma infiltração muito grande e você não identifica e não trata ela, ela pode começar a agredir ferragem, pode começar a mexer na estrutura. E além de tudo, o que é mais interessante, que o pessoal às vezes não relaciona muito, Roberto, é em relação à saúde. Tá? Principalmente de criança que tem probleminha respiratório, os adultos também têm problema respiratório. Então não é questão só de estética e de segurança, é segurança também da saúde. Que é o caso de bolor, que causa muita irritação, fungos, né? Então, tem um programa de impermeabilização hoje que mostra isso, que a impermeabilização também é para benefício da saúde. E eu falei, só retratando que eu falei dos móveis, mas o móveis é o barato. Porque se você, por exemplo, uma umidade que esteja na tua ferragem, na laje, por exemplo, que aquela gotinha fique pingando no teu ferro, se você não tratar ela por muito tempo, aquele ferro corrói, correndo um perigo gigante na tua laje. Então é bem legal você tratar disso bem antes. Isso aí? É isso aí, Roberto. Diego, muito obrigado. Obrigado nosso, cara. Pessoal, tamo junto. Obrigado. E qualquer coisa, liga pra gente. Espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo. Qualquer dúvida, pergunta, manda nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. Compartilhe e até o próximo vídeo.